Vamos falar sobre massa, público e multidão. Público é uma forma de agrupamento social situada de modo intermediário entre a multidão e um grupo social, tendo como exemplo os indivíduos que frequentam shows musicais e competições esportivas, por exemplo. Normalmente, essa forma de agrupamento social é baseada em um grupo momentâneo, ou seja, de pessoas que não têm vínculos entre si. E o resultado dessa união se configura na opinião pública. Multidão pode ser vista em um desfile de escola de samba, em um funeral de uma pessoa pública, em um estádio de futebol ou até mesmo em manifestações religiosas. Ela se caracteriza pela reunião de pessoas anônimas, sem organização pré-estabelecida nem regras fixas, mas com objetivo em comum. Na multidão, existe um contato próximo e temporário entre os membros, ou seja, quando eu vou para um campo de futebol, por exemplo, ver uma partida do meu clube do coração, eu estou participando de uma multidão. Tá? E essa multidão, não necessariamente a gente precisa ter vínculo. Às vezes são pessoas desconhecidas, mas que fazem parte da mesma situação que a gente está vivendo, tá? E existe uma certa diferença, né, entre público e massa. Apesar dessas duas formas de agrupamento social se reunirem, muitas pessoas... apesar deles reunirem muitas pessoas desconhecidas, uma das diferenças é que o público ele manifesta seus sentimentos, tanto de agrado quanto de desagrado, por meio de palmas ou vaias, por exemplo. Já a massa, pelo contrário, né, não se manifesta, pois tem como característica receber as informações de maneira passiva. Em alguns exemplos de massa, a gente consegue notar que são pessoas que assistem um filme, lêem uma revista ou assistem passivamente a um programa de televisão e não conseguem manifestar a sua opinião sobre aquela determinada coisa. Então, quando você apenas absorve a informação e você não consegue dar um feedback positivo ou negativo, opinar, então é conhecido como massa, tá? Então, essas são as 3 definições, né? Massa, público e multidão. Espero que vocês tenham compreendido.